fazer a prova. A questão de derivar, eu acho que seria tipo derivar potência, derivar posição, derivar, tá ligado? Derivar posição em função por exemplo, a derivada da posição da velocidade, derivada da velocidade da aceleração, essas coisas assim. Um pêndulo consiste em um fio de comprimento L e uma bolinha de massa M. A bolinha é levada até que o fio fique na horizontal, dessa forma. A bolinha é então lançada para baixo com a menor rapidez inicial necessária para que ela possa completar uma volta no plano vertical. Qual a energia cinética máxima da bolinha e qual a tensão no fio quando a energia cinética é máxima? Vamos lá. Quando ela diz aqui, ó, a bolinha é lançada para baixo com a menor rapidez inicial necessária, significa que ele quer quando a tensão é mínima. Quando a tensão é mínima no fio, tipo, porque vocês veem que o tempo todo, quando ela faz essa trajetória, esse nosso fio ele tá bem esticado. Esticado, enquanto faz a trajetória. Entenderam? Então ele quer a tensão mínima lá em cima. Por exemplo, quer que passe aqui na parte superior, já na iminência de não passar, entendeu? Do fio ficar frouxo e cair a bola. Porque, por exemplo, se ela passasse aqui com a velocidade zero, aqui em cima, eu não poderia imaginar, eu não poderia colocar a velocidade zero, porque quando chegasse aqui, ela ia descrever uma queda livre. Ela não ia completar essa volta. Chegou a velocidade zero aqui, ela não cai para lá. Ela começa a cair assim, em queda livre. Beleza? Então, ele quer que ele passe aqui já na iminência de não passar. No caso, a nossa tração no fio, a nossa força de tração no fio, quase tendendo a zero. E quase tendendo a zero é zero. Se tende, é zero. Beleza? Aí a gente vem fazendo diagrama de forças. A gente vai tratar ela lá em cima. Aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui, beleza? Nesse pontinho aqui, ela tá a uma altura L. E aqui tem 3 forças agindo nela. 3 forças. Vou desenhar. Tem a tração. E tem a força peso. E temos também uma força aqui, ó, que aponta para fora da trajetória. Oi, não tem uma força pro lado, não? Eu tô tipo uma força pelo lado ou não? Então, a força está apontando para fora da trajetória. Nesse momento aqui, ó, a força sempre, pelo que eu me lembro, a força tangente. Vai ser sempre na vertical, no caso. Não vai poder ser sempre para fora, tá ligado? Essa é a força centrípeta. A nossa força centrípeta aqui, ó. Porque, vê, nesse caso, a força peso está apontando para baixo, tá ligado? E é ela que não deixa a bolinha cair, ceder a força peso. Tu consegue enxergar isso aqui? Entendi. Aí, tipo, no caso, numa equação, seria centípeta igual a centípeta menos a tração, menos a força-peso, no caso. Isso. Mas tu lembra que eu falei que a atração aqui, nesse caso aqui, ela tá tendendo a zero, né? Certo, tô escutando. Não é isso? Tu entendeu essa parte? Não entendi, não. Porque igual a zero. Porque, ó, ela tá equilibrando a força centrípeta. No caso, a tração aqui, a tração é o quanto o fio tá esticado, tá ligado? Então a tração seria o L, no caso, né? Não. Isso é o comprimento do fio. Tá. A tração, eu tô dizendo, pra tu imaginar assim, a tração é o quanto esse fio tá esticado. Por exemplo, se ele tiver muito esticado, ele tem muita tração, tá ligado? Deu pra entender, tô entendendo. Se ele passar a bola pede para ser lançada com a menor rapidez possível, ela vai passar lá em cima com esse fio na iminência dele ficar frouxo. Então ela tende a ser zero, né? No Ela caso. zero, tá ligado? Deu para entender? Deu demais, tranquilo. Beleza. Aí no caso aqui a gente só tem 2 forças se equilibrando. Que é essa nossa força peso aqui, ó.
e a força que age contra a força peso. Porque se essa força peso ganhar, seria com certeza cair. A gente tem a massa, a gravidade, e a nossa força centrípeta aqui no topo é mv quadrado sobre r, não é isso? Essa é a nossa força centrípeta, que ela descreve um raio. Só que o nosso raio aqui, se tu puder ver, ele tem tamanho L. Depois dessa questão, tu pode, tipo, dizer, sei lá, as formas mais importantes assim, para a gente saber, tipo, as formas mais importantes. Beleza, pode ser. Aqui é L, no lugar do raio. Daí eu consigo cortar essa massa aqui, ok. E aqui fica V quadrado igual a GL. Beleza? Só que aqui é a velocidade no topo. Vamos lembrar. Isso aqui é a velocidade no topo. V quadrado igual a GL. Só que aí ele tá perguntando, ó, qual a energia cinética máxima da bolinha? Por conservação de energia, qual a energia mecânica aqui nesse topo? Vocês conseguem enxergar qual a energia total aqui nesse topo? Quais as energias envolvidas? No caso aí, só teria muita energia potencial, né? Tipo, cinética mesmo ia ser pouca, né? Porque ela tá no topo, ou Não, não? cinética é topo. A cinética no topo, ela é pouca, tá ligado? Mas ela existe aí. Porque tu lembra que eu disse que a velocidade não pode ser zero, porque essa bolinha descreveu uma queda livre? Ah, entendi. Tu entendeu? A velocidade aqui eu não posso ser zero. Não pode ser zero. Ela é pouca, beleza, ela é pouca. Mas ela tem velocidade. Como tem também energia potencial gravitacional. Deu pra entender? Deu. Pronto, beleza. mv quadrado sobre 2, que é a nossa energia cinética no topo, não é isso? Mais a energia potencial gravitacional, mg. Aqui, nossa altura, é que tá descrita aqui pelo fio, tá ligado? L. Que é igual a mv quadrado, essa inicial, né? Sobre 2. Aqui no caso, explicando essa daqui, porque eu considerei esse eixo aqui, ó, esse eixo não está sendo zero. Por isso que também eu considerei aqui a altura máxima, L. Porque de 0 até L, né, L. Beleza? E aqui só tem energia cinética nesse começo aqui, que é a menor rapidez inicial para que ela possa dar uma volta completa. Aqui só tem energia cinética. Continuando. Esses V aqui, esses M aqui eu posso cortar. Posso cortar M com M. Vocês lembram que eu achei aqui que esse V ao quadrado é GL, né? Aqui vou poder tá botando tudo sobre o mesmo denominador. V quadrado T sobre 2 mais 2GL. Tudo isso aqui sobre 2, tá, pessoal? Mas por que 2L? Então, porque aqui é mínimo múltiplo comum. Ó, aqui tem um 2, Ah, tá vendo? entendi, Eu não entendi. posso somar sem estar tudo sobre 2. Deu pra entender? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá. V0 quadrado. Posso cortar esse 2 com esse 2 que vinha aqui. Eu já não vou escrever ele, né? Mas não vou escrever por fim de notação. Vamos lá. Aí a gente tem um V no topo. Que o V no topo que a gente tinha descoberto lá em cima foi GL. Vamos botar GL mais 2GL igual a V0 quadrado. Isso aqui dá 3GL. Beleza? Essa é a nossa velocidade inicial ao quadrado. Ele não pediu isso, mas
A gente tá buscando ela ainda. Aí vamos lá. Agora a gente vai achar o K máximo. O K máximo vai ser quando essa bola sai daqui e passa pela parte mais baixa da trajetória. Porque se vocês enxergam que ela sai daqui, ela chega aqui com a velocidade máxima e ela começa a perder velocidade aqui. Nessa subida, beleza? Vocês conseguem enxergar? Mas a energia cinética a gente já achou ou a gente considera essa velocidade inicial, no caso? Não, a gente descobriu essa velocidade inicial aqui, ó, para achar a nossa energia cinética aqui, ó. Porque aqui vai ser quando a energia cinética vai ser maior. Porque tu vê, ela sai daqui e ganha velocidade, beleza? Ela chega aqui. Entendi, deu para entender. Tipo, nesse ponto aí, que é o ponto de baixo, por causa do sentido da velocidade inicial, né? Seria o Isso, ponto isso, isso. máximo, né? Isso, é o ponto máximo da velocidade, deixa de ser inicial, né? O ponto máximo da velocidade aqui. A partir daqui, como é subida, ela já começa a perder velocidade, tá ligado? Deu pra entender, né? Deu. Aí, beleza. Tu enxerga também aqui que, apesar daqui estar no zero, ela tem um potencial gravitacional, não tem? Pra baixo. Que ela não vai cair, ela não vai descrever uma queda. Deu pra entender aqui que ela vai descrever uma queda? Deu. Deu, não foi? Vamos lá. Aí eu tenho aqui m v0 quadrado sobre 2 mais m g h. Essa é o K máximo. Beleza? Esse é o K máximo. Tu enxerga que essa altura H aqui, ó, ela é L também. Ela vai ser também L. Aí o que, é que a gente pode fazer? M, a gente tinha descoberto V0 ao quadrado como sendo 3GL. 3GL sobre 2 mais M, G. Esse H aqui, como eu falei aqui, ó, ele também é L. Então, basicamente, a soma é 3MGL mais MGL2. Eita, aqui tem que fazer a mesma coisa mesmo, o mínimo múltiplo aqui, ó, porque tem que ter botado doisinho aqui na frente. Na frente desse M aqui, ó. Mas, tá. É 3MGL mais 2MGL, que dá 5MGL. Isso tudo sobre 2. Esse é nossa energia cinética máxima. Aí tu vê, por quê? Porque aqui embaixo, essa energia potencial gravitacional, ela acaba se transformando em energia cinética, porque ela chega aqui e fica zero. Aí eu somei aqui, porque ela vai ser a energia máxima aqui, ó. Aqui tá todas as energias. E simplesmente esse MGL, que é um valor, ele passa a ser somado também na energia cinética. Que a gente tem esse resultadozinho aqui, final. Esse é o resultado da letra A. Nosso resultado da letra A. Vamos agora para a letra B. Pergunta agora qual a tensão no fio. Qual a tensão no fio quando a energia cinética é máxima? Quando a energia cinética é máxima. No caso, não seria a letra B, esse K-Max, não? Ou endoidei? Não, então, ele está perguntando a tensão. Ele perguntou na letra A qual a energia cinética máxima da bolinha. É essa. Não é isso? Deu pra entender. Deu pra entender, né? Energia cinética máxima da bolinha. E ele quer saber agora a tensão no fio. De acordo com essa energia cinética máxima. Vamos lá. A atração no fio, quando a energia cinética é máxima, essa velocidade aqui, ó, mv quadrado, vai ser a velocidade aqui no fundo.
é a velocidade do fundo. Beleza? Daí, quando a energia cinética é máxima, essa velocidade é máxima. Mas a gente não sabe ela ainda. A gente já tem que descobrir. Então, basicamente, a gente vai pegar isso aqui, essa paradinha aqui, ó, e igualar isso que a gente achou. Para descobrir essa velocidade máxima, no fundo. Eita, pessoal. Aqui, vai tentando aqui, ó. Eu não botei a energia cinética máxima aqui, porque aqui é energia. Aqui é energia, beleza? Aqui a gente tá tratando de energia. E aqui a gente vai tratar de força. Aqui eu acabei errando. Aqui não é 2, não. Aqui a gente tá tratando da força centrípeta. Tá ligado? A força centrípeta é quando a velocidade é máxima ali, ó, também, ó. A gente vai usar ela para saber. Vamos lá. MV quadrado. Pera aí, calma. Ah, sim. Não, tá certo, tá certo. Era 2 mesmo. MV quadrado sobre 2. Porque aqui vai dar energia total, pessoal. Mas eu quero saber a cinética só. Tô falando a cinética máxima. Então, aqui é 2 mesmo. Aí eu vou igualar isso aqui ao que a gente achou. Para descobrir essa velocidade aqui, ó. Vamos lá. 5 sobre 2 mgl. Foi o que a gente achou, não foi? Isso. Posso cortar M com M. Posso cortar esse 2 com esse 2. A velocidade ao quadrado, no fundo aqui, ó. Essa velocidade do fundo lá vai ser 5 GL, beleza? Jogando essa velocidade aqui, ó, que eu achei ao quadrado, aqui de volta, nesse diagramazinho de força aqui, ó. Vocês entenderam esse diagramazinho de força aqui, né? Preciso explicar, porque, tipo, tração... Mas só tá faltando a altura, né? O L. Não, então, é A porque... tração menos a força peso, entendeu agora? Isso. É porque aqui embaixo não vai ter o L, tá ligado? Aqui embaixo não vai ter o L, ó. Aqui embaixo não vai ter o L, porque tá descrevendo a altura mínima da trajetória, tá ligado? Tá entendendo agora? Aí eu vou continuar. Tração menos massa de gravidade igual a M, quem é V ao quadrado, 5GL. Passando isso para cá, dá 5mgl. Não divide por 2 não, no M5L. Eu cortei. Cortei aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não, pô, mas quando tu vai aplicar, não vai ficar tração menos a força peso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Perguntando isso. Não continua sobre 2, não? Sim. Ó, vamos lá. Nossa, perdão, pessoal. Aqui eu fui muito burro. Pô. Eu tinha feito certo e acabei fazendo errado, perdão. Eu tinha feito. Meu irmão, como é que tira essa régua agora, bicho? Eu tinha botado aqui o R, tá ligado? Tá vendo que eu tinha botado o R? Aqui tinha apagado e tinha consertado. Mas aqui tava certo mesmo. É o L.
É o nosso Lzinho, que é a nossa força centrípeta. Nossa força centrípeta aqui, ó. Nossa força centrípeta, beleza? Aqui, ó, nesse momento. Deu para entender? Aqui eu igualei a velocidade total. Peguei isso aqui, eu igualei a... Porque isso aqui vai ser nossa cinética só nesse momento. A gente tem descoberto tudo, a energia total. Aí, para descobrir essa velocidade aqui, eu igualei a energia total, porque nesse momento aqui só vai ter cinética. Nesse momento aqui só tem cinética. Enxerga? E descobrir essa velocidade aqui, ó. Para descobrir essa força centrípeta. Para descobrir essa força centrípeta. Que é isso aqui, mv quadrado sobre L. Tá ligado? mv quadrado aqui, L no caso é o raio. Nosso raio. Aqui não é sobre 2. É sobre L. Deu para entender? Ficou confuso agora, pessoal? Porque, tipo, eu dei uma erradinha aqui, mas se não deu para entender, eu posso repetir. Mas continuando, ó. Aqui, ó, por isso que eu tava achando estranho, ia dar estranho essa conta aqui, ó. Aqui tem um L. E esse L, ele corta com esse L. Tá ligado? Fica 5 mg. Cinco mg. E 5 mg, passando esse bicho pra lá, 5 mg mais mg dá 6 mg. Pronto, aqui tá a nossa resposta da letra B. Beleza? Se alguém não entendeu, se alguém faltou alguma parte aí, eu posso fazer de novo. Perguntou aí a unidade de medida. Oi? A unidade de medida. Newton. Aqui é É Newton, pô. Newton, né? Tração, força peso também é Newton. Tá certo, velho. Tá ligado? Vamos agora para essa questão do bloquinho aqui, ó. Bloquinho e mola. Cadê? Aqui, ó. Um bloco de massa M está sobre o plano inclinado. Está sobre o plano inclinado. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano, ó. Vocês têm que perceber que quando diz atrito estático, quer dizer que esse carinha aqui tá parado. Beleza? Porque se ele tá em movimento, é um atrito dinâmico. Ele parado é estático. Isso é simples, mas pode ter gente que não saiba, né? É uma força entre o bloco e o plano. É μk. Esse é o coeficiente de atrito estático. Uma força gradualmente crescente puxa para baixo a mola. Essa força aqui, ó. De constante força K. Encontra a energia potencial da mola, em termos dos dados, no momento que o bloco começa a se mover. Pronto, uma questão dessa eu acho fácil de cair. Tá? Uma questão dessa aqui talvez caia, talvez não, mas não posso garantir também, né? Vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é o diagrama de força. Sempre quando vê essas questões assim, o diagrama de força. Aqui, ó. Para cá, em direção ao solo, eu tenho uma força-peso. Beleza? Força-peso. Aí, em direção ao contato, temos a nossa força normal. Ela é sempre em direção ao contato, tá? Só que como ela tá inclinada aqui, a gente não tem como saber ela ainda. Porque eu podia dizer que era o peso aqui que tá rolando com o peso, mas só que ela tá inclinada, né? Então não é o mesmo peso. E aqui a gente tem uma força peso em Y. Aqui a gente tem uma força fechando aqui, ó. Força peso em X. E esse ângulo que tá aqui nessa rampa, ele tá aqui também, ó. Daí, a gente começa decompondo, né? Vamos lá. A força peso em X, ela é quem? X está aqui e ela está oposta a esse ângulo. Se ela está oposta a esse ângulo, a nossa força peso em X é seno de θ
vezes M vezes G. Beleza? A nossa força peso em Y, aqui, ó, ela tá colada com o ângulo. Então aqui a gente usa cosseno. Essa é a diquinha. É colado, cosseno. Oposto é seno. G, cosseno. Vocês enxergam que essa força peso Y é essa mesma força daqui, ó. Tá na mesma direção aqui, ó. Mesmo componente e tal. Ela é a nossa força normal. Aí a questão falou que tinha um coeficiente de atrito. Se tem um coeficiente de atrito, a gente tem força de atrito, logicamente, né? A força de atrito, ela é dada pela força normal vezes o coeficiente de atrito. Atrito estático. Só que, tipo, como são provas literais, eu não gosto de escrever assim. Pode ser que o professor não goste. Então eu escrevo literalmente o que é. Força de atrito. Essa força é a mesma que essa. Então vamos lá. mg cosseno vezes mi estático. Aqui tem uma força de tração. Tem força de tração T. Que é essa mesma força da mola aqui, ó. Eita, no caso aqui... a tração tá pra cima. Tração T, que ela é a força da mola. Só que, tipo, a força da mola, a gente sabe como escrever ela. Que a força para qualquer mola, não sei se vocês lembram, é K vezes X. Tá? Coeficiente vezes o quanto a mola encurtou ou alongou. Vamos lá. Aqui, como ele disse que é um coeficiente de atrito estático, ele está em equilíbrio aqui. Todas as forças, a resultante das forças é zero. Mas vejam, aqui a gente tem uma força. Se o bloco tende a se mover para lá, que está puxando para cá, ó, a gente tem duas forças agindo contra aqui, ó. A força de atrito, ela sempre age contra o movimento. Sempre. Sempre age contra o movimento. Para cá, a força de atrito para cá. E uma força peso em X também, que dificulta o movimento, né? Uma coisa pesada, logicamente, é mais difícil de mover. Outra coisa que eu ia perguntar para tu. A força de atrito, no caso, seria mg vezes o seno, não? Porque ela tá no sentido de px ou não? Não, então, pela fórmula aqui, ó, força de atrito é força normal vezes coeficiente de atrito estático. Como a nossa força normal é o equivalente à força peso em Y, tá vendo? Ela tá colada ao nosso ângulo. mg cosseno. Entendi. Entendeu? Tu entendeu? Tipo, se tiver colado, é cosseno. Se tiver oposto, é seno. Lembra? Tá. Colado é seno. Se você ver uma questão de bloco inclinado, mesmo que você não lembre, você tem que lembrar que a normal envolve cosseno. Plano inclinado. A regra é quase sempre essa. Mas continuando aqui. Aqui eu vou ter mais ou menos assim, ó. Essa nossa tração, que é a força da mola, tá? Vou escrever ela como FM, tá, pessoal? Por notação. Vou apagar aqui para não ficar confuso depois. FM. Ela tá puxando para lá aqui, ó. Ela é a única positiva no sentido do movimento. Aí a força peso tá contra. A força de atrito também tá contra. E isso tudo aqui, como tá parado, lembre-se do coeficiente de atrito estático. Esse negocinho aqui vai dar zero. Jogo tudo para lá. A força da mola fica igual a força peso em X. Por que em X, hein, mano? Não entendi. Por que em X? Porque o X? É. Então, bicho, é porque tudo tá se movendo aqui no eixo X. É porque eu queria inclinar aqui. Quando a gente faz essa decomposição aqui, o eixo X tá aqui em cima. Aqui, ó. Vou riscar isso aqui, mas ele tá aqui em cima.
Quando eu decompus, quando eu fiz essa decomposição aqui, ó, tudo ficou aqui, ó. Aqui tá o eixo Y, Vê agora, vê agora. tá ligado? Aqui tá o eixo Y. Aqui a força tá agindo no eixo X pra lá, a força da mola. A força de atrito e a força peso em X tá pra cá. Aí, as forças que a gente tem no Y é força peso em Y e força normal, e elas se anulam, tá ligado? Porque, ó, se a força peso em Y fosse maior que a força normal, o bloco entraria dentro desse plano. E se a força normal fosse maior que a força peso em Y, ele flutuaria, tá ligado? Deu pra entender, né? Aí seria atrito, desculpa interromper aí, mas seria atrito dinâmico ou não? Se isso acontecesse. Não, então, se ele voasse aqui, não teria atrito nenhum, tá ligado? Agora sim, se essa força da mola vencesse essa força de atrito e essa força peso, e esse bloco começasse a se mover, aí seria atrito dinâmico, tá ligado? Deu pra entender? Ah, entendi agora. Porque tu enxerga que é mais difícil tirar uma coisa de movimento. Se ela já tiver em movimento, tirar da inércia é mais difícil, tá ligado? Tipo um hack, alguma coisa assim. Tirar ele da inércia é mais difícil. Tanto é que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o dinâmico. Por exemplo, ele, às vezes quando era prova com número 0,8, aí o É dinâmico é mais fácil tirar em movimento, já que o corpo ele já estava se movendo antes, ele não já está mais ligado. isso, tá ligado? É mais fácil tirar em movimento porque ele já estava se movendo. Mas tirar da inércia que é o mais difícil. Tirar da inércia que é difícil. Tipo, tu vai mesmo mover um armário dentro de casa. Se for um trambolho grande, é muito difícil tirar ele do lugar. Depois que tá movendo, até vai. Tá ligado? Mas ele fica preso. Então, a força de atrito estático, ela é sempre maior que a dinâmica. Mas Nesse caso, a tração, que é a força da mola que tu colocasse aí, ela é a força resultante? a força resultante é a soma de tudo. Porque quando a gente fala assim, o professor fala muito em força resultante, mas força resultante é a soma de tudo. E a força resultante aqui, ó, zero. Porque ele tá parado, né? Porque tá parado, tá Ah, ligado? sim. Eu pensei justamente porque força resultante é dada como força vezes aceleração, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Tá ligado? Mas aqui tá parado, não tem aceleração de nada, então parou. Beleza? Beleza, beleza, valeu. A força da mola é igual a força peso X mais a força de atrito. Que essas a gente já tem aqui, ó. Força peso X lá em cima. Ih, vou ter que escrever de novo. A força peso em X é mg de θ mais mg cosseno vezes o mi. O mi estático, beleza? A força da mola, vocês lembram que eu escrevi aqui, ó. Como se calcula a força da mola para qualquer mola e qualquer. Isso é força de mola, tá? Não confunda com energia potencial elástica. Daí eu vou ampliar isso aqui, ó. Tá? X. A pergunta dele foi: encontrei. Eita, pra mim já tava lá, tá? Não, calma. A gente vai achar agora o quanto ela comprimiu nessa brincadeirinha aqui, para ficar aí todo mundo em equilíbrio. Então, basicamente, para ficar todo mundo em equilíbrio, essa força decomposta aqui, ó, esse é o X, tá ligado? O quanto ela comprimiu. Essa é a taxa de compressão da mola, o quanto ele comprimiu. E essa é a taxa de. O coeficiente de É a resistência. constante, né? É a No constante carro. da mola. Aí, no caso, eu só jogo esse K aqui, ó. Isso aqui é equivalente ao X, tá ligado? Isso aqui é o nosso X. O quanto a mola comprimiu. Aí vocês perguntam, por que tu descobriu primeiro X? Por que tu descobriu primeiro X? Vamos lá. Qual é a fórmula da energia potencial da mola? Não sei se vocês lembram, mas a fórmula da energia... Kx ao quadrado, né? Isso, tá ligado? De cara, eu poderia tentar fazer com isso aqui, mas tipo, ia faltar esse amigo aqui, né? Esse K a gente tem. Esse aqui, esse cara aqui a gente não tem. Esse cara aqui agora a gente tem. Porque
Aí você fala, não, mas e as outras energias aqui? Bicho, para esse caso, a energia aqui é essa, porque tá parado, então, tipo, a gente vai descobrir a energia nesse momento aqui, com essa compressão. Porque só envolve K e X. Então, vamos lá. Energia potencial da mola. Nesse caso, isolado, só da mola. Botando aqui K sobre 2. Mg seno. Mais Mg cosseno. Vezes Mi. Sobre K. Isso aqui tudo ao quadrado. Esse bicho aqui, esse K, posso eliminar isso aqui, mas ele tá ao quadrado, então ele continua. Mas eu vou jogar ele para fora. Esses bichos aqui, ó, MG. MG tem MG aqui, tem MG aqui. Eu vou colocar eles em evidência. Beleza? MG. Ambos ao quadrado e ao quadrado. Esse K aqui que eu joguei ele para fora. 2K, não é isso? Tudo isso vezes seno de θ. Eita, escrevi errado. Escrevi errado de novo, entendeu? Não. Seno de θ e mais cosseno de θ, Mi. Essa é a nossa energia Elevado ao quadrado também ou não? elevada ao quadrado. Porque, Se tipo. tiver ao quadrado dá 1, né? Oi? Se tiver ao quadrado dá 1. Mas é porque a gente tem esse Mi aqui, ó. Ah, tá multiplicando mil, né? É mesmo. Não pode. Mas, enfim. Essa é a nossa resposta do segundo problema. Essa é uma questão que eu acho fácil de cair igual, alguma coisa assim. Beleza? Essa segunda questão, essa terceira agora, ela não é tão fácil. Mas foi um amigo meu que pediu, que tava com dificuldade, então espero que ele esteja aí, viu, Arthur? Que questãozinha difícil. Ele pediu pra fazer no monitoria, disse a vocês também que quem tivesse questão, podia mandar que eu tô vendo. Depois tu mostra as fórmulas mais importantes. Depois. Pode, pai, pode deixar. Agora sim, a forma mais importante que eu poderia dizer a vocês é a fórmula da cinemática. Cinemática no geral, sorvetão, Torricelli, vovó AT. Eu diria também que essas da energia também é muito bom. Bicho, não tem forma que não é importante. Não tem forma. Que, tipo, física envolve tudo. Não tem uma forma que você dizer, isso aqui não usa. Eu não sei o que vai cair, tá ligado? Pode cair tanto potência. Potência é mais rápida de cair, essas coisas assim, voltada para watts, essas coisas. Mas não é impossível, tá ligado? Então, não posso dizer a vocês, só essa já aqui. Então, vamos lá, continuando. Dois blocos de massa iguais a M estão presos às extremidades de um cordel muito leve, que passa por dois pinos sem atrito, duas rodanas. Um terceiro bloco de massa M é amarrado no meio do cordel, entre os pinos. Aí, ele quer. A gente acha a energia potencial do sistema em função da distância Y, dessa distância aqui. Achar a distância de equilíbrio mediante a função energia potencial. Verificar o resultado pela análise das forças. Vamos lá. Nesse cenário aqui, vocês enxergam que se esse nosso amigo M não tivesse aqui, ele ia estar totalmente esticado aqui em cima, não ia ter essa queda, beleza? Mas já que ela tem, a gente precisa primeiro calcular o quanto desceu de corda. O quanto desceu de corda. Aqui, ó. Esse amigo aqui a gente vai chamar ele de L. Aqui, se vocês enxergar bem, a gente tem um triângulo retângulo perfeito. Tem o Y e temos o... Aqui é 2D, mas a gente tem D. Beleza? Aqui uma questãozinha básica de hipotenusa. Para descobrir esse L. Então a gente vem aqui L igual a D quadrado mais Y quadrado.
Tudo isso sob raiz, beleza? Aí vamos lá. Aqui a gente tem. A pergunta dele é. Achar a energia potencial do sistema. A energia potencial gravitacional do sistema. A energia potencial gravitacional do sistema. Ela tem 3 bloquinhos suspensos. Então, ó, aqui ele fala que a massa dos dois maiores é mzão. E a massa do menor é mzinho. Beleza? Então é aquela coisa. Aqui é U dos blocos grandes. U de mzão. No caso, 2U de mzão, né? Que eles são iguais. Mais O seria o quê, hein? energia potencial gravitacional. Entendeu? É porque a anotação é essa, tá ligado? Mas é pra não estar escrevendo EPG direto, EPG. Mas enfim, deu pra entender, né? Aí vamos lá. Vocês observarem aqui, ó. Potencial gravitacional. Esse bloco aqui, ele tá a uma distância Y. Ele tá a uma distância Y, beleza? E já esses dois blocos, esses dois blocos aqui, ó. A gente não descobriu esse L. Esse L foi o que andou em relação a essa corda aqui, ó. No caso, a distância, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é D menos L. Vocês conseguem enxergar isso aí? Entendi. Deu pra sacar. Deu pra sacar, não deu? Se não deu, vocês podem dizer que eu repito. Enfim, continuando. Energia potencial gravitacional aqui, ó. Do bloco pequeno. Mg vezes Y, que é Y é a distânciazinha lá. E esse outro aqui, 2mzão G L menos D, beleza? Mas seria D menos L ou L menos D ou não muda nada? Então muda. Muda. Vamos lá. Deixa eu ver. Boa pergunta agora. Bicho, eu posso ver depois e digo no grupo? Só para continuar a explicação aqui. Pode, de boa. De boa, né? Mas deu para entender, porque é L menos D, deu? Continuando. Energia potencial gravitacional. MGY. L a gente já tinha descoberto antes, né? 2mg. L, quem era L? D ao quadrado mais Y ao quadrado. Sob raiz. Menos D. Beleza? Aí, ele perguntou, no caso, achar a energia potencial do sistema em função da distância Y. Essa daqui, ó. A gente já chegou nela. Essa é a nossa letrinha A. Em função de Y tá aqui e a gente, tipo, em função de Y, né? A depender do Y, a gente vai ter a nossa letrinha A. Agora vamos lá. Ele quer a distância que fique em equilíbrio, mediante a função energia potencial. Vocês enxergam
Vocês enxergam. Espera aí. Que aqui a gente tem duas trações. Ele quer que a gente demonstre que está em equilíbrio. Tem uma tração aqui. Tem uma tração aqui. Essas trações são as mesmas. Beleza, Arthur, beleza. Agora, eu vou explicar no grupo, beleza? Porque, como eu disse a vocês, eu tenho um compromisso. Aí, tá já na hora. Mas eu explico no grupo. Eu boto lá pra vocês direitinho. Aí, se vocês não entenderem, vocês podem perguntar de novo. Pode perguntar de novo. Quando eu estiver lá, eu respondo. Só não respondo se eu não puder mesmo. Aí, ó. Ele pergunta, cadê? Achar a distância de equilíbrio y mediante a função energia potencial. Aí a gente tem duas forças aqui, que se vocês olharem, essas forças dissipadas, o ângulo está aqui e a gente quer saber ela na vertical, para poder achar o equilíbrio dela. Porque se vocês verem, isso aqui só está agindo no eixo Y, não é isso? Não tem força, até está agindo no eixo X, mas a gente quer saber o equilíbrio no eixo Y, porque ela ou desce ou sobe. Então, nesse caso, para ser um equilíbrio, esse bichinho aqui, ó, a força peso dele tem que estar somando com essas duas forças aqui no eixo Y e dando zero. Então, logo, mgzinho, mzinho g, igual... Vocês lembram que eu falei também da dissipação da força oposta ao ângulo é seno? Oposto ao ângulo é seno. Que a gente quer saber aqui, ó. Esse amigo aqui, oposto ao ângulo, seno. E coladinho com cosseno. Mas a gente só interessa a gente o que está oposto, que é o seno aqui no eixo Y. Aí vamos lá. mg igual a 2t. As duas trações aqui, tá equilibrado. Ele tá dizendo que tá equilibrado. mg igual a 2t seno de θ. mzinho g 2 mg seno de θ. Aí, bicho, aqui essa função a gente não pode deixar ela assim, né? Porque também aí seria muita mamata. E outra, essa tração daqui, ela é feita por emissão, tá? Por emissão. Eu pensei em cortar agora, mas eu lembrei. Eu ia cortar aqui agora. Mas ela é emissão. Então eu não posso cortar com essa massinha aqui, ó. Mas o que eu posso cortar aqui é a gravidade. Gravidade eu posso cortar. E esse seno, a gente tem ele. A gente tem ele. Vocês enxergam que cateto oposto sobre hipotenusa do ângulo, ele nos dá o seno. A gente tem y e a gente tem essa hipotenusa, que a gente já achou ela, que ela é L. A gente vai jogar aqui mzinho igual 2m vezes y, que é o cateto oposto, sobre a minha hipotenusa. D ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aí é a nossa função de equilíbrio. A gente joga, ó, verificar o resultado pela análise de força. Análise de força significa dividir as duas forças e verificar se o resultado é esse mesmo. Basicamente significaria isso, análise de força. Esse é o equilíbrio. A gente já condicionou ele a ser o equilíbrio no momento que a gente fez isso aqui, ó. Isso aqui. Vocês entenderam aqui por que essas forças se anulam entre si?
Se não entender, vocês podem dizer que eu posso fazer o diagrama também, sem problema. Mas então, essas foram as 3 questãozinhas, pessoal, de hoje. Se vocês quiserem a anotação, eu posso mandar lá no grupo. Valeu aí por ter participado aí, galera que participou hoje. Torna muito mais fácil de dar aula. Se quiserem depois que eu responda tiver alguma dúvida, eu posso responder de boa. E a gente tem que responder o quê? Se faria diferença ser D menos L, não é isso? Deixa eu anotar aqui. Se faria diferença ser D menos L. E se o que, Arthur? Cadê? Explica no primeiro EPG. Beleza. Beleza. Tô indo lá, pessoal. Valeu, muito obrigado aí, boa noite.